Meu nome é Leandro Couto, sou aluno do curso de Administração Pública Social e eu vou comentar sobre um artigo intitulado de Corrupção e Má Gestão nos Gastos com Educação, Fatores Socioeconômicos e Políticos. Esse artigo foi elaborado por Daniele Silva Rodrigues, Valmer Famori, Náubia de Araújo Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira e José Gilton Alves Diniz. Esse artigo ele tem como objetivo responder à questão de qual é a relação entre o perfil socioeconômico e político dos municípios brasileiros com a ocorrência de corrupção e má gestão nos gastos com o ensino básico no Brasil, né? Para responder essa questão, né, o objetivo da pesquisa foi analisar os fatores socioeconômicos e políticos que influenciaram a ocorrência da corrupção e da má gestão, né, nos gastos com o ensino básico nos municípios brasileiros, né? O foco ficou sobre a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Fundeb, né, que, segundo a CGU, são as iniciativas mais vulneráveis de desvio de recursos. A corrupção pode ser entendida como abuso de poder praticado pelos agentes públicos para a obtenção de ganhos privados, né? Já a má gestão é um tipo de desperdício de recursos públicos que o agente público não obtém vantagens devidas para si ou para terceiros, né? Ela decorre do descaso ou do despreparo dele em relação às boas práticas de gestão, né? No artigo é destacado que o termo agente público é utilizado para designar dois tipos de atores responsáveis pela gestão de recursos públicos, né? São separados ali, de um lado, os burocratas e de outro os políticos, né, que os seus comportamentos eles são moldados por diferentes incentivos e restrições, né? No caso dos políticos, a sua inserção e manutenção do setor público é por processo eleitoral, né? Eles são dependentes do voto para permanecer no poder. Com isso, as suas decisões tendem a ser orientadas por interesses políticos, né? Já os burocratas, eles não necessitam submeter-se à competição eleitoral para entrar e permanecer na esfera pública. Assim, supõe-se que as suas decisões sejam pautadas por diretrizes técnicas que nem sempre ocorrem, né? No, aqui nesse estudo, né, o foco ficou, né, sobre a conduta dos agentes públicos, né? Pressupõe-se que eles são os principais responsáveis pela ocorrência dos gastos desnecessários na aplicação dos recursos públicos, né, uma vez que os estilos de gestão dos burocratas, né, são definidos com base nas preferências dos atores políticos, né? O agente público ele também é responsável por direcionar e fiscalizar o trabalho dos burocratas na gestão dos recursos públicos, né? Com isso, né, esse estudo aqui ele adotou a teoria da escolha pública, né, o TEP, né, como base teórica, né, para compreender o comportamento do agente político na aplicação dos recursos públicos e para analisar os fatores que podem influenciar esse comportamento. Segundo o Bersani, né, que é citado nesse artigo, né, a TEP, né, essa teoria conhecida como Public Choice, né, ela defende que ele defende, né, que os agentes políticos têm a mesma motivação que os agentes privados, né, ou seja, suas
decisões elas são influenciadas por objetivos individuais e não pelos interesses públicos, né? No artigo é citado também outro autor, né, que diz existir diferenças entre os processos de escolha no setor público e da escolha no setor privado, por causa de diferentes incentivos e restrições nos dois setores, né? Ainda, ele cita que, de modo distinto do setor privado, no setor público, o poder discricionário que permite ao agente público extrair benefícios econômicos para si só é obtido por meio de eleições competitivas, né, com resultado incerto e definidas pelo maior número de votos, né? A opinião do eleitor, né, que é o detentor do voto, né, é uma característica essencial no ambiente público que influencia as decisões públicas adotadas pelos agentes políticos. Além dessa visão dos fatores que podem influenciar o processo de escolha pública, né, a teoria também considera que os agentes atuantes na esfera pública são indivíduos caçadores de renda, né, que esse comportamento ele ocorre quando os agentes econômicos buscam privilégios junto ao governo e aos mercados a fim de obter elevação das suas rendas, né? O comportamento desses agentes, né, só é possível em função da existência de imperfeições, né, no conjunto de regras que regula, né, essa relação entre o agente econômico e o governo. Essas imperfeições elas geram oportunidades para a ocorrência de corrupção, né, visto que, assim como os agentes privados, os agentes políticos que possuem poder discricionário, eles buscam a maximização de seu bem-estar econômico, né? Assim caracterizando como caçadores de renda. Assim, esses indivíduos eles podem utilizar seus cargos públicos para fornecerem privilégios aos agentes privados em troca de ganhos ilegais, como subornos e propinas. Ainda, considerando que o desperdício de recursos públicos ele decorre de decisões tomadas pelos gestores públicos, né, pode-se relacionar que o controle da incidência da corrupção e a má gestão depende principalmente da restrição moral desses gestores e do interesse da sociedade no comportamento deles, né? Nota-se que também uma análise dos fatores que afetam a incidência de desvios dos recursos públicos tem de considerar que a influência dos fatores políticos e socioeconômicos no comportamento do agente público, né? O artigo aqui ele relaciona também algumas evidências empíricas, como casos aqui na Itália, que tem como base de dados, né, os crimes praticados contra a administração pública entre a década de 60 até o ano 2000. Já na Espanha, ele comenta também que a internet ela pode desempenhar um papel substancial no combate à corrupção, melhorando a aplicação das regras e diminuindo o poder discricionário dos funcionários e aumentando a transparência, né? Serve como um inibidor. Ele cita também aqui no artigo que no Brasil, né, existem estudos que enfocaram as irregularidades na gestão municipal dos recursos federais, que foram constatadas pelos auditores da CGU no âmbito do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos, né, o PFSP, né, e investigaram os principais determinantes do comportamento fraudulento de 503 prefeitos no período de 2003 até 2005. Né? Esses resultados sugerem o seguinte, né? Que os indivíduos eles estão mais propensos a cometer atos corruptos quando se deparam com menores salários
e maiores poderes discricionários, né? Aponta ainda que a possibilidade de reeleição ela funciona como um empecilho à corrupção no primeiro mandato, né? Ainda os municípios conduzidos por mulheres tendem a incorrer um maior número de atos ilícitos. E, por último, né, que as populações com renda elevada e com maior grau de instrução estão mais aptas a fiscalizar os gestores municipais e, com isso, né, acabam inibindo, né, os desvios de recursos. Analisaram ainda, né, o efeito da possibilidade de reeleição no comportamento corrupto de prefeitos de 496 municípios, né, no período de 2003 até 2004, né, encontrando indícios de que os prefeitos que estão no primeiro mandato eles tendem a ser menos corruptos, né. Segundo os autores ainda, esses resultados indicam que a possibilidade de reeleição acaba reduzindo o comportamento corrupto dos prefeitos, né. Além disso, eles constataram que a corrupção é maior nos municípios com restrição ao acesso à informação e menor probabilidade de punição judicial, né? Analisando 710 municípios fiscalizados pela CGU, né, no mesmo período, ali entre 2003 e 2004, né, eles identificaram que os prefeitos no segundo mandato e os eleitos com maiores votações tendem a cometer mais atos corruptos, né. Com isso, eles acabaram, né, sugerindo, né, as seguintes hipóteses, né, nesse estudo, né. A hipótese 1, né, que a incidência da corrupção e má gestão nos gastos com o ensino básico público e é positivamente relacionado aos municípios administrados por prefeitos que estão no exercício do seu segundo mandato. A hipótese 2 seria: quanto maior o grau de competição eleitoral, menor a incidência da corrupção e má gestão nos gastos com o ensino básico. A hipótese 3 seria que em municípios onde os eleitores têm maior nível de escolaridade e de renda, menor é a incidência de corrupção e má gestão nos gastos com o ensino básico. A hipótese 4 seria que a atuação dos CAI e dos CACs, do Fundeb, né, os conselhos, com acompanhamento e controle da execução dos programas e do Fundeb, ele reduz a incidência de corrupção e má gestão nos gastos com o ensino básico. E por último ainda, que a hipótese 5, né, seria que os municípios com maior número de meios de comunicação local tendem a apresentar uma menor incidência de corrupção e má gestão nos gastos com o ensino básico. Vamos passar para a metodologia que foi abordada, né, utilizada aqui nesse artigo, né, que os relatórios de fiscalização, né, do programa de fiscalização por sorteios públicos, né, eles constituem a base de dados dessa pesquisa, né, abordada aqui nesse artigo. Esse programa ele foi criado em 2003 pela CGU, né, com a intenção de fiscalizar o uso dos recursos públicos federais nos municípios brasileiros, né. A seleção desses municípios ela foi aleatória, né, ela foi realizada por sorteio público, né, da Caixa Econômica, né, e as outras fontes de dados são websites da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, né, do IBGE, do Tribunal Superior Eleitoral e da Secretaria do Tesouro Nacional. Né, o universo de análise desse estudo ele constituiu 323 municípios brasileiros contemplados com recursos provenientes do Ministério da Educação, né, que foram sorteados e fiscalizados da 35ª até a 40ª edição do programa de fiscalização por sorteio público, realizados no período dos anos de
2011 e 2015. Né? Porém, né, em função de indisponibilidade de dados, a amostra final, que foi levada em consideração nesse artigo, teve 306 municípios, né, que não se repetem ao longo desse período analisado. Né? A mensuração da corrupção e da má gestão. Né? Para interpretar e classificar as constatações dos relatórios de fiscalização do programa, né, em corrupção e má gestão, foi utilizado o método categorial da técnica de análise de conteúdo. Né? As categorias utilizadas foram desenvolvidas pelo Centro de Política e Economia do Setor Público, o CEPESP, e a Fundação Getúlio Vargas, né, com algumas adaptações. Apresentando ali tem um quadro, né, que segue a descrição e os respectivos números de observações com as categorias. Né, por questão de ficar simplesmente lendo os dados ali, nós vamos passar esse quadro, né, e para consulta tem, né, avaliando junto com a leitura do artigo. Vamos passar para os resultados. Né? É possível observar que, em média, foram constatadas nos municípios da amostra 6 irregularidades classificadas como corrupção e 13 classificadas como má gestão. Né? Salienta-se que os municípios com maior incidência de corrupção, né, foi Aliança, em Pernambuco, e o município com maior incidência de má gestão foi Itaipava, do Grajaú, perdão, no Maranhão. Ainda, em comparação com o desvio padrão, com a média a média evidencia distintos graus de dispersão nas variáveis corrupção e má gestão nos municípios da amostra. Né? É possível notar que as eleições municipais de 2008 e 2012 elas tiveram em média 2 candidatos a prefeito, né, aproximadamente, né, e também que, né, é possível verificar que existem municípios que tiveram uma alta fragmentação partidária. As estatísticas descritivas sobre o perfil dos eleitores, né, eles apontaram que, de modo geral, os parâmetros de educação, saúde e renda nos municípios mostraram um nível regular de desenvolvimento. Né? Porém, existem municípios na amostra com um baixo grau de desenvolvimento em comparação com aqueles com alto indicador de desenvolvimento. Né? Na análise da relação entre os fatores políticos e o desperdício de recursos classificados na categoria corrupção, os resultados indicaram que a probabilidade do prefeito apresentar um comportamento corrupto ela foi menor quando ele estava no exercício do primeiro mandato, né? Confirmando assim parcialmente, né, a primeira hipótese defendida no estudo. Né? Supunha-se que os prefeitos com chances de reeleição, né, teriam incentivos para fiscalizar os trabalhos dos burocratas na aplicação dos recursos destinados ao ensino básico. Assim, poderiam minimizar o descaso e o despreparo desses agentes em relação às boas práticas de gestão. Né? No entanto, né, se observou que a reeleição e a competição eleitoral elas não afetaram em nada, né, a incidência da má gestão e dos gastos com o ensino básico. A observação dos resultados referentes ao modelo 2, nota-se que quando os eleitores tinham um maior nível de renda e escolaridade, a probabilidade de incidência da má gestão foi, em média, 81% menor. Né? Esse resultado corrobora, então, parcialmente a terceira hipótese defendida no estudo. Estima-se ainda que a probabilidade do gestor municipal
ele apresentar um comportamento corrupto e gerir de modo inadequado os recursos públicos, ele aumentou de 72% e 66%, respectivamente. A variável quantidade de ações fiscalizadas apresentou um coeficiente positivo e estatisticamente significativo, no nível de 1% nos dois modelos, né? Há indícios ainda de que o aumento de uma unidade no número de ações fiscalizadas aumenta em 103% a probabilidade da incidência de corrupção e em 39% a probabilidade de incidência de má gestão nos gastos com ensino básico. Então, vamos para as considerações finais do artigo, né, que os resultados do estudo eles apontam que existe uma relação significativa entre os fatores políticos e socioeconômicos e os mecanismos de participação social com a ocorrência de desperdício de recursos nos gastos com o ensino básico nos municípios brasileiros, né? Esses achados da pesquisa, né, podem ser interpretados com a base do pressuposto da teoria, né, o public choice, né? E no que diz respeito às irregularidades, classificadas como má gestão, né, os achados do artigo destacam desta pesquisa, eles confirmam a hipótese de que o perfil do eleitor ele pode influenciar o estilo de gestão adotado pelo agente político. Né? A inoperância dos CAI e CACs, né, do Fundeb, né, os conselhos, né, aumenta a probabilidade de incidência de má gestão e corrupção nos gastos. Destaca-se ainda que os achados obtidos em relação à ocorrência da má gestão, né, nota-se que, em comparação com os atos de corrupção, esse tipo de irregularidade ocorreu em maior proporção nos gastos com ensino básico. Né? Isso indica que a maior parte do desperdício de recursos públicos não favoreceu um agente público, né? Ela decorreu do descaso ou despreparo desse agente na aplicação dos recursos públicos. Né? E em relação à incidência da corrupção nos gastos com o ensino básico, né, se observou que as características dos eleitores as não influenciaram o comportamento corrupto dos agentes políticos. Assim, esse estudo ele pode auxiliar o desenho de políticas públicas menos suscetíveis à incidência de desvios, né? E ainda para identificar esse tipo de desperdício, mostrou-se necessário que os órgãos de controle e punição, como os tribunais de conta, controladorias, Polícia Federal e Ministério da Justiça, né, realizem fiscalizações frequentes, né, uma vez que eles têm os instrumentos e treinamentos que possibilitam a identificação desses atos corruptos. Né? Obrigado.